Fala aí, galera. Fazendo os últimos ajustes aqui. Aí. E aí, boa noite. Tudo certo? Opa! Cai não. Tudo tranquilo por aí? Um abração aí pra quem tá chegando. Fala, grande Albertinho. E aí? Grande Rafa. Tudo certo aí, galera? Quero ver hoje, hein? Quem entende aí de carburador? Minha mesa aqui quase que não cabe de tanta bagulho aqui, meu. Ó, a galera de Botucatu aí dando notícia. Tudo certo. Grande West Coast. Sempre com a gente aí. Meu querido Marçal. Agradecer ele, que foi dele a ideia da gente realizar essa live hoje sobre carburadores. Grande Leonel, parceiro aí também, tá sempre junto com a gente. E aí, meu, vocês estão dando resultado, cara? Tá dando resultado nas nossas lives aí? Eu quero que vocês comentem aí pra mim ter uma ideia. Estão implementando o que a gente tem falado? Como é que tá? Porque assim, meu, ficar aqui ouvindo as coisas e não fazer não resolve muito não, viu? Fica só com obesidade cerebral aí e a coisa não caminha. E quem não tá dando resultado, tá enchendo o saco dos outros aí na internet. Então eu quero ver aí se a galera tá dando resultado mesmo, como é que tá indo. Grande Murilão, Gustavão, grande Nixon. Dá mais um minutinho aí pro pessoal terminar de entrar aí. Vamos nessa. Bom, só para relembrar, nós já passamos pelo sistema de refrigeração, já passamos aí escapamento, cabeçotes, carcaça, o bloco, e agora estamos indo para os carburadores. Ainda tem muita coisa aí para ser dita, muita informação. Às vezes a gente não consegue detalhar tudo aqui na live e rola algumas dúvidas, algumas questões que o pessoal volta e meia nos questiona. Fiquem à vontade. Realmente é muita informação dentro de tudo aquilo que a gente vive, dentro de todos os detalhes, né, que esse universo Volkswagen possui. Mas volta e meia a gente tenta aí trabalhar e trazer para vocês esses pontos. Mas vamos quebrar o pau aqui hoje e falar tudo sobre o universo dos carburadores, aquilo que realmente compõe os motores a ar, desde o princípio, desde o começo até o final. Bom, antes eu quero falar sobre a nossa camiseta. Chegou um modelo novo, agora na cor azul também. Já está disponível na loja. Quem quiser entrar depois lá, eu vou disponibilizar o link lá da nossa loja. Quem quiser entrar e adquirir, vou soltar hoje no final da live um cupom de desconto para quem quiser adquirir a camiseta. É só entrar e digitar. Grande Marcelão, direto do Canadá, aqui nos prestigiando. Um abraço, meu querido. Beleza? Vamos nessa aí? Vamos ver o que nos aguarda hoje aqui. Tem muita coisa bacana. Bom, quero começar falando, óbvio, por um dos modelos mais peculiares
dos carburadores do Universo a ar. Poucas pessoas o conhecem, infelizmente, porque a grande maioria desses carburadores ficaram no passado, eles são extremamente atrasados, mas eram aqueles que vinham dentro dos motores, compondo os motores 1100, 25 HP. Então vou iniciar por esse maravilhoso carburador. Um abraço para o meu querido Eduardo Belo, nos acompanhando também. Vou iniciar por esse modelo, expondo aqui, mostrando para vocês em detalhes alguns pontos bem característicos. Aqui está o nosso famoso carburador do motor 1100. Essa mola, ela está aqui adaptada. Eu nem quis tirar justamente para que vocês pudessem perceber. Quem estiver curtindo essa live aí, chama o pessoal, compartilha aí. Vamos fazer isso aqui hoje bombar. Vamos fazer isso aqui hoje explodir. Me ajuda aí, compartilha aí, porque se depender do Instagram, ele não chama nem quem segue a gente. Bom, esse carburador, ele possui essa mola adaptada por que razão? Vou mostrar daqui a pouco como que funciona o sistema de retorno desse carburador. Esse carburador era o famoso pé de ferro. Ele compunha originalmente os motores 1100. É um carburador raro. A Solex, a alemã Solex, quem fabricava ele. É um carburador 26, não sei se dá para todo mundo ver aí, VFIS, que era a sigla utilizada pela Solex para produção desse modelo. Ele possuía o sistema de afogador, onde ele fechava, obstruía a entrada de ar para afogar o motor. E uma particularidade muito interessante sobre os motores 1100, eles só funcionavam com o afogador acionado. Por que razão? Eles não tinham injetor. Então, se eles não tinham injetor, o sistema de alimentação funcionava obstruindo. Você vem, obstrui essa entrada de ar. Observem que aqui tem uma portinholazinha, tem uma molinha com uma membrana. Ó, eu vou flexionar ela. Observem que ela flexiona. Tem uma mola aqui que flexiona ela. Então, quando eu venho e obstruo todo o sistema, observem lá, tudo fechado. Quando eu faço essa obstrução, a aspiração do motor força essa mola a abrir. Observem lá que ela abre, ó. Ela abre. Então vai passar o mínimo de ar. Observem que ela é menor do que toda a abertura do carburador. Vai passar o mínimo de ar e esse mínimo de ar vai fazer a aspiração do combustível. Então, por pressão, o combustível é aspirado para dentro do motor. Então, dessa forma, você dá a partida no motor 1100, sem afogá-lo, sem afogar o carburador, dificilmente ele pega. Então, o sistema 6 volts que compunha os motores 1100 sofria muito, porque às vezes as pessoas não tinham essa atenção ou não tinham esse conhecimento, e aí com 2, 3 partidas que você desce ali, o carro já não tinha mais bateria. Então, são particularidades. Outro ponto desse carburador, a conexão de tubulação por onde passava o combustível, ela era de rosca. Então ele é de cobre, toda a tubulação do motor 1100 ela é de cobre e ela é enroscada nas peças. Ela sai da bomba enroscada e entra no carburador de forma enroscada também. Então essa era uma particularidade. Aqui fica o sistema principal de giclagem. Aqui o sistema de lenta. Esse parafuso trava o Venturi. Internamente, observem o quão significativo e grande é a borboleta desse carburador. É minúscula. É uma peça muito pequena para passar o estritamente necessário para funcionar. Aqui se faz o ajuste da marcha lenta, o acerto, né, do carburador. E aqui o ajuste do ar, bem no pé dele, que é por onde você controla o nível de vazão. Internamente ele é muito similar aos demais carburadores. Eu vou mostrar depois um Solex 28 que dá para a gente ter uma ideia. Mas esteticamente e tecnicamente esse era o carburador do motor 1100 com essas composições. E deixando claro, isso aqui é uma gambiarra que fazia-se muito no Brasil, porque vou mostrar o sistema. O sistema ele era um sistema bem diferente daquilo que a gente conhece, então o pessoal adaptava toda essa parafernália aqui
para que houvesse o retorno. Quando você acelera o carburador, essa mola ajuda a retornar a borboleta. Particularidades que foram adicionadas para o funcionamento, mas a gente não monta assim. É sempre importante salientar. Vou pegar agora o carburador no 1200. Esse aqui também é um carburador parcialmente alemão, com a sua gambiarrinha, claro, óbvio. Mas ele também funcionava com o mesmo sistema. Observem que a borboleta do afogador também tinha a mesma particularidade do motor 1100. Ele era um Solex 28, observem que a sigla já mudou. Então ele já tinha essa sigla. Aqui eu tenho o nome dele, o nome da empresa alemã que fabricava, a marca da Solex. A entrada também é de rosca, então ele também tinha conexões para fazer a ligação do combustível. Aqui eu já tenho uma novidade. O carburador do 1100, ele não possui vácuo, ele não tinha entrada de vácuo. Então o distribuidor, ele era totalmente centrífugo. A gente já falou sobre isso aqui, quando a gente falou sobre distribuidores. Então ele era totalmente centrífugo e ele não possuía canal de vácuo. E no 1200 passou a vir esse sistema para levar o vácuo até o distribuidor. Então a conexão ela é feita também enroscada por metal e ela vai até o distribuidor para fazer a conexão. Diferenças: saiu esse carburador aqui também para o motor 1100. O motor 1100 ele foi até até dezembro de 53. Porém, em outubro de 52, quando iniciou a produção do Zwitter, esses carburadores, o Solex 28 passou a equipar os motores 1100. Porém, aqui nesse local era fechado. Ele tinha essa região obstruída. Ela era obstruída justamente porque o distribuidor ele era centrífugo. Ele era um distribuidor que não dependia de vácuo. Então todos os motores 1100 eles tiveram distribuidores centrífugos até o final da produção em dezembro de 53. A partir daquela data iniciou-se a produção do motor 1200 que nós conhecemos. E com isso esse tipo de carburador e essa conexão para o vácuo. Perfeito? Então ele já tinha essa funcionalidade. Quais as melhorias desse carburador para o carburador do 1100? Primeiro, o material. Aquele carburador ele é de ferro. Esse aqui ele já é uma liga metálica. Ele tinha também... Aqui começou-se uma ideia de injetor. Os carburadores 1200 eles possuem injetor. Observem aqui, ó, bem aqui no rumo nesse ponto aqui, ó, eu vou tentar mostrar lá dentro. Tem uma conexãozinha. Tem um ponto aqui, ó, esse ponto aqui é por onde o combustível é esguichado. O combustível sai da cuba, tá vendo esse canal aqui, ó, essa região? Essa região aqui é por onde o combustível é conduzido até a bomba de injeção. Essa é a bomba de injeção, aqui é onde fica a membrana. Quando você aciona o carburador, que ele faz isso aqui, ó, ele aciona aqui dentro uma bomba, essa bomba vai injetar combustível pressurizado aqui, e nessa região, internamente, eu tenho um micro chuveirinho. É uma coisa bem ridícula, bem precária mesmo, bem do início da produção, mas que tinha o objetivo de acionar a partida, de gerar a resposta rápida do motor através do esguicho de combustível. Então, quando você acionava aqui, tecnicamente você já abria a borboleta e esse esguicho de combustível passava de forma rápida para a tubagem, fazendo uma admissão mais rápida e uma aceleração inicial com uma velocidade maior. Então, esse era o princípio inicial dos motores 1200 através desse carburador. Ele, como o motor passou a ter um pouco mais de cilindrada, algo pouco significativo, mas a tendência do carro em ir evoluindo e ganhando agilidade, esses sistemas foram desenvolvidos e tratados para que o motor pudesse responder melhor. Então, através dessas melhorias, a gente já tinha pontos que faziam diferença no funcionamento. O restante, só para finalizar, os pontos são similares, observem.
eu não tenho nada de muito relevante. Aqui fica só o gicle de lenta que mudou de lado. Ele saiu daquele ponto do motor 1100 e veio para cá para o motor 1200. Demais, ele respondia muito similar ao carburador do 1100. E eu tenho aqui uma preciosidade, uma das nossas peças do nosso acervo particular, que é um carburador muito interessante, que é o DFV, feito para motores 1200. Poucas pessoas conhecem esse carburador. E eu tive a oportunidade de, algum tempo atrás, comprá-lo novo. E estou trazendo aqui para vocês verem. Esse carburador ele foi feito especificamente para os motores 1200. Observem que ele é redondinho. A conexão dele também é de rosca. E ele possui exatamente o mesmo princípio para poder dar a partida. O sistema de controle da marcha lenta também com a mesma função. Aqui é onde vai a parte principal, de gicle principal dele, o ajuste do ar no pé do carburador. E ele já vinha com esse sistema também para acoplar o cabo do afogador. Então o cabo do afogador ele era preso aqui e vinha e acionava aqui. Quando você ia afogar o motor, você acionava ele aqui. Observe o conjunto de mecanismos de acionamento. Olha que coisa diferente. Era um sistema bem precário, bem diferente. Observe o tamanho da borboleta também, ó, como eu disse, é mínima, é uma pequena borboleta. Então, aqui ó, o nome dele, DFV Vasconcelos, que era o nome do fabricante na época. Esse carburador é um carburador novo, ainda espero usá-lo, com certeza. Uma hora que eu montar um motorzinho 1200 aí pressurizado, com certeza eu vou fazer uso dele. E dentro desse universo, como eu disse, eu vou mostrar para vocês como era o sistema de acionamento. Ó, o sistema de acionamento de retorno da borboleta do carburador, ele era feito através desse sistema. O cabo do acelerador ele passa por dentro, sai aqui nesse ponto, e esse ponto aqui, ele vai aqui, ó, exatamente aqui encostado onde tem o acionamento. E essa mola aqui, ela pressuriza, ela encosta lá na capela. Quando você vai fazer o acionamento, eu vou até soltar aqui para que vocês possam ver melhor. Depois eu monto isso aqui de novo. Porque é legal aqui para perceber que poucas pessoas acabam dando valor a isso, acabam realmente se preocupando em montar como o sistema era original. Então, quando você acelera, esse encapsulado, ele faz isso aqui, ó, ele pressiona a mola. Então, quando você está acelerando o carburador 1200 original, 1100, esse sistema trabalha assim, ó, ele é preso na capela. Aliás, aqui ó, é montado assim, é porque realmente para montar aqui ficaria mais difícil. Todo esse caninho aqui é o caninho por onde passa o cabo, que vai dentro da capela. Então, quando você monta a mola, ela trabalha desse jeito lá, só que aqui você vai pressurizar ela até ela caber nesse ponto do cano. E aí, a hora que você soltar, ela vai empurrar o carburador. Então, quando você pisa, ela vem e comprime. Vou colocar aqui para ficar mais claro. Ela comprime ele e empurra de volta. Então, você não precisa daquela mola adaptada, porque ela trabalha assim, ela trabalha empurrando o sistema de borboleta do carburador. Então, esse era o sistema original. É assim que funcionava. Só que, obviamente, era difícil de regular, volta e meia ele dava um problema ou outro, e o pessoal não sabia ajustar isso, simplesmente tirava e jogava fora. É aí que realmente você acaba perdendo um pouco da essência desses motores, porque todas essas adaptações, elas acabam estragando de alguma maneira. Tem muita gente que, mas isso é Zé Frizinho, isso não faz sentido usar assim. Meu, entenda uma coisa, se a Volkswagen fabricou isso dessa maneira, e o motor 1200 foi o segundo motor mais produzido na história do Volkswagen, não há razão para eu querer contestar isso, né? Se funcionava dessa forma, se dessa maneira dava resultado,
é muito difícil você querer substituir isso e de alguma maneira poder criar um resultado diferente. O que a maioria faz é só se atrapalhar com essas invenções, com essas outras alternativas. Então, a gente tem sempre instalado esse sistema e isso tem sempre funcionado perfeitamente, sem muitos problemas. Ó, o Luizão falando aí, onde é que a gente consegue essas peças? Bom, tem só 15 anos que a gente vive essa realidade e volta e meia, quando aparece, não interessa o lugar do mundo. Nós hoje estamos vasculhando o planeta inteiro. É Japão, Tailândia, Bélgica, Holanda, todos esses lugares nós já adquirimos peças para os nossos projetos. Então eu faço questão de salientar isso para que vocês entendam que o Volkswagen ele é um carro do planeta, ele é um carro do mundo. Então a gente já encontrou peças em todos os lugares que vocês possam imaginar. Austrália, recentemente no norte do Canadá, justamente por essa razão, por ele ter ocupado todos esses universos, todos esses espaços, a gente acaba indo atrás de peças em todos esses lugares. Há um tempo atrás eu encontrei um estoque antigo na Malásia. Um estoque antigo gigantesco que o pessoal tinha na Malásia. Eu falei, cara, como que o pessoal na Malásia tem peça de Volkswagen zero? E eles tinham lá. Então, de alguma maneira, esse carro compôs a história do planeta inteiro. Então, dessa forma, a gente acaba indo atrás de peça em todos os lugares. Onde é possível e onde tem, a gente tá lá para tentar trazer e compor os nossos projetos. Bom, vou mostrar agora um clássico, né, dos carburadores, aquele que eu tenho certeza que todo mundo que tem um Volkswagen já ouviu falar ou tem, que é o famoso Solex 30. Esse aqui foi o carburador mais fabricado dentro da produção nacional, porque ele compôs 1.300, 1.500 e 1.600. Os primeiros 1.600 que saíram, um carburador que foi no Zé do Caixão e, se não me engano, no Carmanguia, após 70, utilizavam esse carburador. Então, ele era um carburador que, de alguma maneira, tentava realmente manter a histórica dos antigos. Ele já não vinha mais, observem aqui, ó, no afogador, ele já não vinha mais o difusor. Ele já não vinha mais aquela pecinha que fazia o acionamento. Esse aqui, se não me engano, não está funcionando. Ó, observem lá que ele já não tem mais a mesma peça para fazer a partida fria. A borboleta, ela teve um aumento. Ela já sofreu um aumento significativo em termos de abertura. A conexão deixa de ser por rosca e passa a ser através de encaixe de mangueira, justamente para facilitar essa troca, para dar uma praticidade, porque os sistemas antigos, como eles eram de rosca, de repente você pegava alguém que não entendia de nada e ele espanava aquela rosca, ou ele estragava aquilo e não se encontrava a peça com facilidade. E a intenção de fazer de rosca é porque realmente não existia material com significativa resistência para ocupar essa função com segurança. Então eles faziam tudo de rosca, com tubulação. E com a evolução dos materiais passaram a vir as mangueiras e aí todos os sistemas passaram a ser substituídos. Aqui, ó, é onde é feito a tomada de vácuo para o distribuidor. Os primeiros, eles utilizavam um caninho de metal e só as conexões eram mangueiras, as pontinhas que eram mangueiras, mas no começo eram todos de metal também. Fala, meus queridos, boa noite aí para a galera que tá chegando. Ó, vai montar um Júdice com o SDFV? Perguntou a do Lucas aí. Meu, eu quero montar vou trazer, isso é uma próxima live nossa, eu quero mostrar para vocês o princípio de funcionamento dos compressores. Eu tenho aqui o Judson e tenho o Speedwheel, que são versões destinadas aos motores 1200. Então, em uma live futuramente, a gente vai fazer uma explicação. Quero ver se eu coincido isso aí com a montagem de um motor. Nós estamos com 3 motores hoje na fila para receber o Judson. Então, provavelmente, eu quero ver se eu faço uma live com vocês, até com ele já montado, para ficar fácil de mostrar em detalhes essas questões, né? Então, quero ver se dessa maneira a gente
a gente mostra aí o princípio básico de funcionamento desses compressores, que é muito interessante. Eram peças que foram dimensionadas para o motor 1200 acompanhar a evolução dos automóveis, porque naquela época tirar potência não era algo muito prático. Então o universo dos compressores ele ganhou muito corpo na década de 30, 40 e 50. E aí, não muito distante, a Judson criou um blower, que era o Supercharger, o Judson, e houve também evoluções e melhorias nos americanos, e eles criaram o Speedwheel, que era uma versão de blower já bem mais similar aos modelos V8, a linha americana. Então, eu quero depois trazer para vocês verem que é bem interessante essa linha de funcionamento. Bom, seguindo aqui, vou mostrar também, acabei esquecendo de mostrar, mas vou mostrar por dentro. Eu tenho um corpo aqui, novo, zero, observe, ó, esse corpo é original Volkswagen, e é um corpo do Solex 28, novo, sem uso. Ó, vou mostrar por dentro. Esse ponto é por onde passa aquele combustível, lembra quando eu disse que o combustível é pressurizado? Olha lá, ó, o canal por onde ele é pressurizado. E aí ele vai ser pressurizado e vai subir aqui para a tampa. Então na tampa eu vou ter o esguicho para esguichar o combustível por dentro, para ele entrar na abertura da borboleta. Aqui internamente nós temos o difusor e o Venturi. Esse carburador está faltando essas duas peças. Então internamente aqui vai um Venturi. Porque qual a função do Venturi? A gente até falou sobre na live passada sobre a questão de os carburadores serem passivos. O que significa isso, um carburador ser passivo? O motor dita a quantidade de combustível admitida. Você simplesmente programa ela. Quando você pega os giclês e dimensiona eles, os tamanhos, você está dizendo para o motor que quando ele aspirar, ele vai fazer a dosagem de acordo com aqueles giclês de admissão. Então, por alguma razão, os carburadores são peças passivas no motor. O motor faz a aspiração do combustível através do carburador. Então, quando eu abro a borboleta, quando ela está aberta, a aspiração dos cilindros vai fazer a admissão de combustível pelo carburador. Então, você simplesmente abre o corpo de borboleta. Esses modelos aqui é que passaram a ter a ação inicial através do injetor. O modelo pé de ferro, você só abre a borboleta e toda a aspiração de combustível ela é feita pelo motor. Então, esses sistemas todos de carburação, eles funcionam dessa forma. Através desse tipo de raciocínio, os carros modernos passaram a ter os bicos independentes do sistema de abertura de ar. Então você pega um carro moderno, como é que ele funciona? Você só controla a quantidade de ar. A quantidade de combustível ela é dosada pelo sistema. Você não influencia, você não determina isso. Então, até em relação a isso, hoje você já tem sistemas de injeção de combustível dentro dos cabeçotes, dentro da câmara de combustão, justamente porque tudo isso vai ser dosado internamente para haver uma melhoria, uma eficiência maior. Então, os carburadores eles tinham essa propriedade. A injeção ela era toda determinada pelo tamanho dos giclês, você dimensionava os tamanhos para dosar essa quantidade de combustível quando você abrisse a borboleta. Você abriu a borboleta, ele cria uma depressão e o combustível é arrastado para dentro da câmara de combustão para o funcionamento. Beleza? Ó, igual o Murilo falou aqui, ó, acelerar o ar ajuda a arrastar o combustível. O Venturi funciona para isso. A função do Venturi é estrangular, diminuir a entrada de ar para que haja um aumento de velocidade. Vou dar um exemplo bem prático. Sabe quando você pega a mangueira de jardim da sua casa, vai lá e aperta a ponta dela? O que acontece com o jato de água? Ele aumenta a velocidade, certo? Então o carburador é a mesma coisa. Quando você restringe o Venturi, ele faz com que essa velocidade de admissão aumente. Então o Venturi está ali para justamente criar velocidade e arrasto. Quando você abre a borboleta, que ela cria essa pressão, ela encontra o Venturi e ele força a passagem de ar que ganha velocidade, aspirando o combustível por dentro da região de abertura do carburador.
Perfeito? Bom, vamos agora para os modelos Solex. Quando a Volkswagen criou os motores 1600, houve a necessidade de ampliar esse ponto, ampliar a quantidade, a capacidade técnica de admissão. O carburador Solex 30 ele já não conseguia mais atender a demanda dos motores. Na Alemanha, inclusive eu tenho um Karmann Ghia automático que ele é 1600 e ele veio com os carburadores Solex 31. O Solex 31 era um carburador específico para os motores 1600. Tiveram uma vida bem curta também na Alemanha. No Brasil, na Alemanha, eles saíram em 1970, se eu não me engano. 69, acho que 69, 70. E foram até 74, logo em seguida vieram os sistemas de injeção, então ele saiu de linha. Mas no Brasil, ele apareceu nos primeiros motores 1600 a gasolina em 84. Em 84, a Volkswagen passou a fabricar somente motores 1600 e os motores 1600 a gasolina eles vinham com o Solex 31, que o pessoal chama muito de modelo exportação, é aquele que vem com tatuzão, eles chamam de tatuzão, que é um filtro bem grande de ar que vai no motor a gasolina. Então houve também o Solex 31 que passou a ocupar os modelos 1600. Mas no Brasil, o que a Volkswagen fez? Ela passou a replicar os modelos de dupla carburação, que começaram na Alemanha. Por incrível que pareça, a Alemanha soltou o modelo 1500 dos carros, dos motores planos, lá na linha Notchback, na linha Squareback, ela já havia soltado o motor 1500 dupla carburação. Eles vinham com a sigla 1500S. O 1600S, que é o nosso bizorrão, que foi o primeiro Fusca com dupla carburação, justamente ganhou essa sigla porque lá atrás a Volkswagen soltou também como novidade o 1500S. Então o S era de super, ele compunha também essa melhoria, a adição de dupla carburação. Então os primeiros 1500 da linha Volkswagen alemã, dos motores planos, eles já passaram a vir com dupla carburação. Então eu tenho modelos aqui, eu tenho um modelo aqui, inclusive desmontado, para ficar claro para vocês verem. Aliás, todos estão montados, achei que eu tinha algum desmontado, mas todos estão montados. Ele era um carburador já bem mais robusto, ele vinha com essa conexão para você rosquear o filtro de ar. Então o filtro de ar ele era enroscado aqui. Ele já possuía um sistema de afogador elétrico. Então você fazia a ligação elétrica dessa membrana e ela acionava o afogador através desse mecanismo. Aqui, esse modelo está sem a borboleta. Vou mostrar aqui um modelo com a borboleta. Esse é um modelo com a borboleta, a gente já vai falar sobre esse carburador, mas ele está sem a borboleta justamente para vocês verem. Observem esses canais aqui, ó. Esses canais aqui é por onde o combustível saía da cuba e entrava, descia pelo pé do carburador para fazer o afogador. O sistema de afogador, ele funciona eletricamente abrindo essa borboleta, aliás, fechando essa borboleta. E aqui no pé do carburador desce um canal justamente para poder fazer essa entrada de combustível para afogar o carro. Então a dupla carburação Solex ela vinha composta desse princípio de funcionamento. Ela também já era por conexão de mangueira, diferente dos modelos mais antigos. Aqui o alojamento, ó, observem que o alojamento eu tenho um ambiente por onde vem a gasolina e outro por onde vai. Então, da mesma maneira como os carburadores antigos que eu mostrei, ele tem a pressurização por aqui para fazer essa injeção de combustível. Aqui nesse ponto nós temos o giclê de lenta da dupla carburação. Ele tinha uma diferença, observem, a tampa ela era composta de 5 parafusos. O modelo para motor plano,
esse é o modelo para motor plano. Aqui eu não tenho um parafuso. Os outros modelos, eu vou mostrar ali agora, eles tinham 6 parafusos. Então essa era a diferença básica. Aqui no corpo a gente tinha... vai ficar difícil mostrar por conta da luz. Deixa eu ver se eu consigo iluminar melhor. Acho que não sei se está dando para ver. Ele tinha os injetores. Ó, são esses caninhos por dentro. Não sei se está dando para vocês verem, mas eram os injetores de combustível. E a parte de controle, ela é feita aqui, da marcha lenta. E esse canal era por onde passava o vácuo. O vácuo que acionava o vácuo do distribuidor. Correto? E um detalhe, poucas pessoas também sabem disso. Esses carburadores eles eram feitos em pares. Observem aqui, eu tenho aqui a plaquetinha ainda original, esse carburador é 0, é novo. Tem a plaquetinha original. E eles eram feitos em pares. Então aqui no corpo do carburador, observem o final aqui, ó, tem um 2. Marcado mesmo. Depois da gravação original, eu tenho um 2. Esse carburador é um lado. E esse outro aqui também, novo, é o outro lado. Observe aqui que vai ter um 3 marcado. Então, eles eram pares, eles funcionavam em pares. Eles eram construídos, testados e vendidos em pares. Você ia comprar uma dupla carburação, não era simplesmente qualquer carburador. Eram pares para que você pudesse montar e ter o seu sistema equalizado. Então muita gente ignora isso e pega qualquer carburador e pega um carburador mais moderno que tem essas diferenças como eu citei, daqui ó, a tampa com 5 parafusos e monta isso sem qualquer tipo de preocupação. Meu, não funciona assim, entendeu? Você vai ter problemas de equalização. Internamente eles são diferentes. Eles são diferentes. A vazão dos dutos, a parte de construção, de passagem de combustível, tudo isso é diferente. Pode parecer igual, mas não é. Então não dá para ignorar isso. Se você ignorar isso, de alguma maneira você está incorrendo em um erro sério, um erro grosseiro para que você tenha problemas com o seu motor. E na década de 70, a Volkswagen veio com os motores, na década de 80, a Volkswagen veio com os motores a álcool. Então agora eu vou mostrar para vocês como era um Solex. Todos os motores a álcool eram dupla carburação. Por que razão todos os motores a álcool eram dupla carburação? O álcool, diferentemente da gasolina, ele tem uma dificuldade muito grande de se manter no estado de vapor. Então, quanto mais próximo dos cabeçotes, um motor a álcool tende a funcionar melhor. Então, diferentemente dos modelos mais antigos, a Volkswagen teve que criar um sistema próprio para o álcool, porque ela percebeu que o álcool também ele deteriorava o material dos carburadores. Então esse carburador ele é um carburador novo também, niquelado. Ele é todo niquelado, por isso que ele tem essa coloração. Observem que ele é diferente da válvula. Ele tem essa coloração de níquel, que parece um cromo, justamente para protegê-lo do álcool, porque o álcool destruía as membranas. Aqui aquela conexão que eu ressaltei sobre o afogador, olha como ela funciona. Eu fecho aqui em cima e ele abre a borboleta lá embaixo. Para quê? Para que toda a pressão de admissão do motor sugue por aspiração internamente o carburador. Então, quando essa válvula aqui aquecia, sempre que você dava a partida, ele já ficava fechado, desse jeito. Quando ela aquecia, ela vinha e soltava. E aí o sistema passava a ficar todo em função da borboleta. Correto? Então essa é uma versão dele a álcool já todo montado. Aqui já está com a bomba, o acionamento. Esse acionamento aqui ele possui uma regulagem. Então assim, para você ajustar um carburador Solex 32 bem ajustado, precisa de ferramentas. Não é simplesmente fazer aquilo que você acha. Então existe uma ferramenta que você acopla justamente naquele mesmo ponto que eu mostrei do Solex 28 para o esguicho
para você medir a quantidade de esguichada e aí você dosar esse parafuso. A borboleta, ela é desacoplada, você pode trocar a borboleta. Foi uma facilidade que a Volkswagen adicionou, porque o eixo gastava, com o uso ele ia se desgastando e aí você tinha entrada falsa de ar. Por entre essa região aqui, entrava ar e atrapalhava a marcha lenta do motor. Então a Volkswagen criou esse sistema para justamente facilitar essa troca, te vender essa peça e você trocar. E quando foram lançados os SP2, que eram motores planos, mais de 1.700 cilindradas, a Volkswagen pegou esse carburador e aumentou também a borboleta dele. Ele passou a ocupar a ter uma borboleta de 34 milímetros, 34,5 se não me engano, para justamente aumentar essa demanda que o motor 1700 passava a utilizar. Qual a minha resistência? Observem que eu tenho esses carburadores novos, eu não os utilizei. Qual a minha resistência em relação a esses carburadores? São muito complexos, eles tinham essa complicação de funcionalidade através do afogador. Você tem que isolar isso aqui tudo se você pegar um carburador que já tem uso, um carburador já desgastado, porque tudo isso influencia no funcionamento. Aqui ó, no pé eu tenho 2 parafusos, então esses parafusos aqui eles causam entrada falsa de ar. Então tudo isso tem que ser muito bem montado e observado para você não ter problemas. E um dos maiores problemas, esses carburadores eles atendiam 2 cilindros. Então você tinha a admissão do motor realizada para 2 cilindros através de um único carburador. Então assim, de uma maneira você tinha que dosar todo o combustível dessa alimentação só em um corpo. Isso não tinha uma precisão da mesma maneira que tem nos modelos Weber, nos modelos posteriores. Então, infelizmente, isso aqui não agrega muito, correto? Vou mostrar também aqui, ó, já estava esquecendo de um outro super carburador que a gente tem aqui do nosso estoque. Esse carburador também poucos conhecem, a maioria confunde ele como um carburador dos motores 1200, ele não tem relação nenhuma com o carburador do 1200, mas o fato de ser muito parecido leva a grande maioria a acreditar que se trata de um carburador para 1200, mas não, é um carburador para motores 1500 e 1600 que a Weber lançou. A Weber ela entrou no mercado também de carburadores para corpo único para motores 1600. Então esse aqui, ó, observe que ele ainda tem o lacre da Weber e é um carburador novo. Esteticamente ele é muito parecido, eu vou pegar o 1200 para vocês compararem. Ele é muito parecido com o 1200, ó, parecem réplicas um do outro. Porém, aqui você já tinha a mola ocupando a função original, diferente do 1200, mas tecnicamente eram carburadores muito parecidos, muito parecidos. A diferença é que realmente a Weber já tinha materiais melhores para a época. Ela ainda permaneceu, ó, observem que ela ainda tinha o sistema de opérculo para fazer a passagem do ar pelo afogador. Então a borboleta ela foi aumentada. Você tinha também o ajuste no pé do carburador, exatamente como o motor 1200. A bomba na região dianteira. O giclê de lenta também na mesma posição. E aqui você tinha a opção, olha para vocês verem, a Weber ela tinha esse cuidado. Você tinha a opção de colocar essa conexão para justamente entrar com a mangueira, ou retirá-la e colocar a conexão de rosca no carburador. Então já tinha essas duas opções. Quando eu falei para vocês do carburador Solex 28 para o motor 1200, logo que, aliás, para o motor 1100, logo que os motores 1100 começaram a sair com o Solex 28, eles vinham fechados dessa maneira, ó. Exatamente como isso aqui. Por incrível que pareça, essa forma aqui, ó, essa maneira aqui, observem. Eu falo que esse carburador é uma réplica. Observem que nessa região aqui, ela é fechada. A conexão de vácuo ela é realizada do lado de cá, ó.
Mas nos Solex 28 que saíram para os motores 1100, aqui era fechado exatamente desse jeito. Observem aqui como a forma é exatamente a mesma na conexão de vácuo. A diferença é que desse aqui ele é fechado, olha só. Mas é incrível como se trata de uma réplica. Mas esse carburador, ele é chamado de Weber 32.1, se eu não me engano. 30 aqui, ó. Weber 32 PCI. Ó, tá aí o nome dele. Observem que ele vem com essa parte aqui, ó, até apagada. Provavelmente alguém comprou a forma da Solex e reproduziu esses carburadores já com algumas inovações. Então tinha esses pontos de diferença. Bom, tem mais alguma dúvida aí? A galera tá perguntando. Alguma pergunta sobre o que a gente já repassou? Quem tá com dúvidas aí sobre o que a gente estava falando, sobre os outros carburadores? Porque agora vem a parte especial, hein? Vou falar sobre as Webers. Estou com uma 40 e uma 48 na mão aqui para a gente discutir, para mostrar em detalhes para vocês, que são justamente aqueles carburadores que eu acho que foram o ápice. O universo dos carburadores chegaram no seu melhor desempenho através desses carburadores. Então, vou mostrar daqui a pouco para vocês. Quero só ver aí se tem alguma dúvida. Agradecer mais uma vez, né? A galera em peso aqui participando. Meu, é impressionante. Tem muita gente que inclusive está aqui também, que conhece muito bem sobre esse assunto. Me admiro muito dessas pessoas estarem aqui para participar, para adquirir conhecimento. Nunca é demais. E fico impressionado como todos vocês têm realmente participado, têm estado junto com a gente em todo esse universo de conhecimento. Eu também acabo aprendendo demais, repassando tudo isso. Então é algo que tem sido muito gratificante poder estar com vocês aqui e mostrar um pouco de tudo isso que a gente vive, um pouco de tudo que a gente já conhece e ver que realmente quem está aqui hoje pagando com o tempo realmente está buscando conhecimento, buscando informação para melhorar de alguma maneira esses resultados, melhorar de alguma maneira tudo isso que realmente cada um hoje de nós tem vivido. Então, só tenho a agradecer demais por todos que têm participado aí, têm estado com a gente. Ó, quem tiver pergunta, gente, lança na caixinha aí que depois eu ponho a pergunta aqui para todo mundo ver. Como evitar a corrosão de um Solex 32 a álcool mesmo sendo niquelado? Meu, isso aí é impossível. Eu fui um apaixonado por motores a álcool até 2012. Até 2012 eu só fazia motores a álcool. Para mim, até esse momento, eu só tinha oficina para o meu uso. Então, viajei demais com motores a álcool. Tive vários Fuscas 86. Fazia questão de comprar álcool. Porque realmente o álcool ele não deixa cheiro. O álcool ele não deixa resíduo no sistema do motor. Ele tem vários benefícios. Quais são os malefícios? Quais os piores problemas de um motor a álcool? Infelizmente, o motor a álcool, para você manter o tanque de combustível é um problema, a linha de combustível é um problema, ele acaba sendo mais fácil de adulteração, então isso também é um problema. O motor a ar, a álcool, ele precisa ter taxas maiores, então a taxa do motor ela é mais significativa e de alguma maneira isso realmente acaba trazendo certos problemas em termos de refrigeração. Os motores que saíram a álcool eles já são com cabeçote torque, é um cabeçote com menos aletas, nós já repassamos esses pontos aqui, então o motor, o cabeçote ele sofria mais com aquecimento. Porque de alguma maneira você coloca mais taxa, essa taxa cria mais energia e essa energia quando liberada, ela acaba aquecendo tudo que tem em volta. Então você acabava tendo certos tipos de problemas específicos com os motores a álcool por essa relação, infelizmente. Ó, galera já tá aí, ó, álcool só presta com limão. Eu não posso dizer isso. A minha experiência não foi das piores com motor a álcool. Mas quando eu decidi entrar no universo de preparação, e assim, na minha visão,
Cada um tem a sua visão, cada um pensa do jeito que quiser. A minha visão, em se tratando de universo de preparação, eu gosto de ter isso para uso. Tem gente que não, o cara quer tirar racha, o cara quer esticar em cada esquina. O meu objetivo não é esse. Todos vocês que me acompanham aqui têm testemunhado que de alguma maneira a gente está sempre na estrada usando os carros. Então o meu objetivo dentro do universo de preparação é esse. E para isso, certos pontos em relação ao álcool se tornam um problema. Justamente porque você vai ter que aumentar a taxa, você tem que ter cuidados específicos e particulares com o combustível a álcool. O universo de carburadores possui uma limitação em relação ao álcool para ajustes. Então você precisa fazer as coisas de forma pouco técnica, porque não existe nada específico, a não ser dentro dos Solex. Saiu deles para você ir para o universo das Webers, dos carburadores mais aprimorados, você já tem uma dificuldade de peças, você tem que ficar fazendo adaptações que se encaixem melhor dentro desses carburadores. Então, de alguma maneira, isso tudo soma uma margem de erro significativa e eu preferi evitar, achei melhor trabalhar os motores a gasolina que respondem melhor, que tem um universo de alternativas melhores e que causam menos problemas. A contaminação do álcool é um problema significativo, infelizmente. Então a gente acabou adotando outras medidas para não passar por isso. E hoje, dentro do nosso portfólio, eu dou prioridade para os motores a álcool originais. Sempre que a gente tem algum motor para ser feito a álcool, eu trabalho eles dentro do universo dos originais, para não ter que ficar passando por esse tipo de problema, uma vez que são inúmeras pessoas testemunhando que é uma dor de cabeça ter um motor a álcool. Em poucos dias que você deixa de funcionar o carro, ele já contamina, ele já cria cristais, e esses cristais dentro do carburador eles começam a entupir as galerias, e aí você começa a ter problemas diversos com isso aí, que infelizmente não é a melhor alternativa. Então a gente acabou indo para os sistemas a gasolina. Bom, vou começar pela Weber, que na verdade eu tenho aqui uma réplica da EMP, a EMP 40. Vou começar por ela. Já testemunhei aqui algumas vezes a razão da gente utilizar esse tipo de carburador. A maior delas é o fato deles individualmente trabalharem a alimentação de cada cilindro. Então se você, quando vai construir um motor, tem a precisão de deixar todos os cilindros equalizados, de alguma maneira você vai conseguir resultados muito melhores utilizando os carburadores Weber. Da mesma maneira, os carros injetados passaram a ter bicos individuais, um bico por cilindro, justamente porque eu consigo precisar melhor essa admissão e através disso alimentar o meu motor com mais capacidade, com mais precisão. Então eu vou mostrar realmente o carburador, por que ele fornece tudo isso. Então aqui estou diante de um corpo de EMP 40. Eu vou mostrar depois uma Weber 48 para vocês verem que a diferença também não é muito significativa. Mas olha o tamanho das borboletinhas desse carburador. Observem quando abertas a quantidade de volume que eu adiciono. Observem que, similarmente aos demais, elas também possuem canais saindo no pé da borboleta. O sistema de injeção rápida, que é através da bomba, ele é feito de uma maneira bem mais precisa. Eu utilizo aqui, nesse caso, uma porca no parafuso de regulagem com muito mais precisão. Observem que a rosca, inclusive, chega a ser bem fina, ou seja, eu tenho precisão no ajuste para poder fazer essa admissão. Internamente, toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui, que tem esse X, ela é aonde ocupa a parte de cuba desse carburador. Então a cuba dele ela é significativa, ela é volumosa, justamente para poder fazer essa admissão de alguma maneira com bem mais Deu uma travadinha aí. Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo aí.
Bom, aqui no topo dela eu tenho os giclês principais, que são justamente os giclês que funcionam a parte de controle principal do carburador. Esse giclê, ele possui uma caneta, justamente a parte onde a gente dosa isso, com o giclê no pé do carburador. Então aqui eu faço a dosagem dos principais, justamente aqueles que vão dimensionar a quantidade de combustível admitida depois que o giro sobe. Então é feito por aqui. Esses pontos é por onde eu tenho a captação de ar. Esse ar ele vai ser admitido e vai influenciar na aspiração. Aqui eu tenho os difusores e lá embaixo, vou colocar bem próximo, observem o estrangulamento, são os ventures. Esses ventures eles fazem o controle justamente da quantidade de combustível admitida, a aceleração para aumentar a quantidade de combustível admitida. Então você trabalha esses difusores para poder atingir valores de rotação maiores, mais significativos. Do lado de cá, a gente tem a parte de ajuste. Então observem que cada corpo tem 3 parafusos de ajuste. Conseguem perceber isso? Olha o quanto é significativo dosar essa quantidade de combustível, dosar esse funcionamento com um carburador desses. Ele pode parecer um bicho de 7 cabeças, ele pode parecer algo assim bem mais complexo, mas a capacidade técnica dele de atingir a necessidade de cada cilindro é muito significativa. Então existem milhões de razões para a gente utilizar isso aqui. Aqui são aonde vão os giclês de lenta, lateralmente, a conexão do mangueiramento. Do lado de cá, embaixo, a gente tem uma peneira justamente para filtrar a sujeira que entra desse carburador. E aqui eu tenho os parafusos que travam os difusores. Quando eu insiro o difusor, eu tenho que travar ele para ele não ficar movimentando e desgastar. O sistema de mola, ele possui uma mola no pé da borboleta, justamente para fazer esse retorno de forma mais eficiente, sem você ter que adicionar mais nada. Ele já tem todo esse controle. Então, existe muita coisa que o pessoal fala em relação a esses carburadores, que são réplicas da EMP, e os famosos chineses. O Rotier, parceiraço nosso, cliente nosso, que se encontra nessa live, tinha um par de carburadores chineses, os Fages, que ele comprou sem saber, na realidade, quais eram os maiores problemas desses carburadores, e nos trouxe assim que ele procurou a gente para fazer um motor 1900 para ele. E dentro desse processo, antes de começar, eu alertei, falei, olha, infelizmente esses carburadores não têm uma fama muito boa. E aí você pode ter problemas, nós vamos montar seu motor e de alguma maneira, se isso não resolver, você vai ter que adquirir um parzinho de EMP. Ele tá aí, vocês podem ficar à vontade para perguntar para ele qual o carburador que o motor dele usa hoje. Infelizmente teve que ser o par de EMP 40. Então assim, nos Estados Unidos esses carburadores entraram lá com a missão de ocupar o lugar dos carburadores Weber. Então assim, no mercado americano, se você por alguma razão passa a descumprir por questão de qualidade, por questão de eficiência, a capacidade de algo que já existe no mercado com relevância, meu amigo, logo você vai estar totalmente fora, você vai estar quebrado. Então a EMP se preocupou com a melhoria e com a evolução desses carburadores, e ela fez diversos testes, que hoje realmente ocupam o cenário americano, atestando o uso desses carburadores. Então, todos eles foram dimensionados. Aí todo mundo fala, mas foi feito na China, de alguma maneira eles são chineses. Como que funciona a EMP hoje? A EMP, quando ela realmente vai atrás de produzir as peças na China, ela dá um formulário com as exigências, com aquilo que realmente a parte técnica dela concluiu a respeito dessas peças. Então tudo que é feito
tudo que é industrializado lá, tem por obrigação seguir normas técnicas e exigências que a empresa faz. Se de alguma maneira isso for descumprido, existem cláusulas de contrato que vão criar problemas para esse pessoal que realiza a produção. Então todos esses carburadores hoje, eles são testados, eles são levados em bancada com dinamômetro e testado fio a fio para que esse resultado, ele de alguma maneira componha aquilo que é necessário. Isso comparado a uma Weber. Eu tenho uma Weber como uma referência. Então esses carburadores foram sistematicamente testados e modificados para apresentarem resultados na mesma proporção que os carburadores Weber. A diferença, preço. Infelizmente, preço. Ó, a galera já tá falando aí, já se foi meu sonho de pegar no eBay. Fujam dos carburadores chineses, os FAGE. Eu já entrei em contato com a China uma vez, tentando comercializar isso. E por incrível que pareça, os carburadores são comercializados a 30 dólares, 20 dólares o par, dependendo da quantidade que você vai comprar. Então não existe nenhum tipo de coerência técnica nessa produção. Diferente de quando vai se produzir para a EMP, porque aí o pessoal é obrigado. Se você descumprir, eu não produzo mais de você, eu deixo de comprar 100 mil unidades que eu compraria ao longo de um contrato de 5, 6 anos, eu vou deixar de comprar e você vai perder com isso. Então o pessoal se preocupa com essa questão. Por essa razão, observem esse carburador, como a fundição dele é perfeita. Ó, os detalhes, os tampões em alumínio, os parafusos. Ó, observem que realmente não existe nada mal feito aqui. Por essa questão. De alguma maneira, se forem fazer qualquer coisa que fuja desse padrão, não vai ser comercializado dentro do mercado americano. Então, por essa razão, a gente já tem usado isso aí e não tem se preocupado. Nosso amigo Rotier aí, ó, nos relatando o seu resultado. Ó, um amigo citou aí sobre as Delorto. As Delortos são carburadores também que equiparam as Alfa Romeo e não posso dizer que são réplicas, mas são carburadores que possuem também uma dimensão de funcionalidade, de capacidade muito similar às Webers. Eu utilizo um par delas numa Kombi 1600 que nós temos e é incrível a precisão, o quanto o motor funciona de forma harmônica e são carburadores usados. Qual o problema de se utilizar hoje as Delorto? Infelizmente são carburadores que existe uma dificuldade gigantesca em se conseguir peças. As peças para esse universo da Delorto, elas são só aquilo que existe de estoque antigo. A CB Performance produz algumas particularidades, algumas pequenas peças, aquilo que é mais usual, giclê, o diafragma, canetas para as Delortos. Porém, não é fácil encontrar outros, por exemplo, boia para o carburador Delorto. É muito difícil encontrar. Você só consegue aquilo que ainda tem em estoque antigo. Então acaba sendo um problema significativo mantê-los em funcionamento. Então, esse hoje é um problema. Pessoal, tá curtindo a live? Como é que tá? A galera tá se manifestando pouco aí, tô falando muito aqui. Carburador é uma coisa que acaba dominando o assunto e a gente acaba se perdendo aqui. Como é que estão os comentários aí? Quem estiver curtindo, manda aviãozinho aí pra galera aí. Chama a galera que agora a gente vai falar da Weber 48. A Weber 48 que por muito tempo dominou a área de aspirados justamente para mostrar a capacidade que os carburadores tinham de tirar resultado. A galera americana, os Jenneberg, o grande dono da EMP por muitos anos, me fugiu o nome dele aqui agora, vou lembrar, a hora que eu lembrar eu cito ele aqui, foram os primeiros a utilizar esses carburadores nas corridas, nas arrancadas, em rua. Então esses carburadores eles passaram a ter uma relevância no cenário mundial dos customizados, dos motores a ar,
de uma forma realmente a ter marcado história. Então, de alguma maneira, hoje eu me sinto grato por fazer parte disso, por usar esses carburadores, por testemunhar tudo isso, porque é muito significativo. A resposta que o motor 1600, peguem o motor 1600 que é um motor bem básico, o motor 1600 ele dá de resposta utilizando um par de 40 perto de um par de Solex 32 é muito relevante. As pessoas desconhecem isso. Eu volta e meia eu estou batendo nessa tecla que depois que eu fui abarroado por esses carburadores, dificilmente em carros meus eu utilizo um par de Solex 32, a não ser que sejam originais. Caso contrário, meu amigo, vai entrar um par de 40 lá e vamos ser felizes, porque é uma tranquilidade, é uma paz e é uma energia a mais que você adiciona ao motor incontestável. Esses são os meus resultados. Tá cheio de gente aí com opinião contrária, com outro tipo de ideia, mas eu hoje tenho que falar daquilo que realmente tem me dado o resultado, daquilo que realmente tem composto o meu universo. Então, sou suspeito para falar. E aqui vem a nossa digníssima Weber 48. Essa é um modelo espanhol, observem bem, made in Spain. Ela se encontra com as cornetas. Qual a razão das cornetas? Da mesma forma que eu crio o Venturi lá embaixo, eu coloco as cornetas para melhorar, para aumentar essa depressão do ar na entrada do carburador. Então as cornetas elas são extremamente importantes. Elas vão ajudar a admissão a criar essa pressão para que esse arrasto seja mais eficiente. Então é extremamente importante você utilizar as cornetas no seu motor com os carburadores Weber, independente se é 40, 44 ou 48. Eu tenho utilizado mais a linha 40 e 48. Os carburadores 44, eles são meio termo, a gente até fez recentemente um 2300 com os 44 e eu fiquei impressionado com o resultado, mas nada se compara às 48 e as 40. As 40 hoje a gente utiliza um kit de upgrade para elas que melhorem muito a dimensão delas, que não são semelhantes a 48, mas melhorem muito essa dimensão para você ter capacidade técnica para operar um motor de maior cilindrada. Então isso é o que a gente tem feito. Ó, o Gustavão perguntando, corneta não pode prejudicar a filtragem? Não, a corneta, nesse caso aqui, você vai ter o sistema de filtro em volta. Esse sistema de filtro ele vai fazer a filtragem e a corneta vai fazer a aspiração. Toda essa região em volta ela vai ser ocupada primeiramente com ar filtrado antes da admissão. O que eu não posso fazer? Eu não posso usar filtros cuja tampa fique muito próxima. Existem alguns filtros aí paralelos no mercado que são um problema por essa razão. Eles obstruem a passagem de ar para dentro do carburador porque a corneta é alta. Eu ia tirar uma IDA para mostrar para vocês. Em um outro momento eu posto mais detalhes da IDA. A IDA são carburadores que foram feitos para corrida. Os carros de corrida na época de Le Mans, que os motores cresceram absurdamente, eles passaram a exigir carburadores com maior capacidade, maior volumetria. Então, os modelos IDA, eles foram dimensionados. O que são os modelos IDA? Vou postar foto depois de um modelo IDA. São os carburadores, a linha 48, ela possui a linha 48 IDA. E a IDA, ela vai para 50, 51, 52 e 53 na linha... os Porsche passaram a utilizar na linha de corrida carburadores triplos, que são 3 Webers acopladas, 3 entradas acopladas, e eles vão até medidas de 53 milímetros para admissão. Então são carburadores bem mais sofisticados. A linha IDA ela tem o objetivo de corrida, fazer o seu motor em alta rotação receber a quantidade de combustível que ele precisa e fazer essa curva de potência subir mais. Então ela é bem mais relevante. Ó,
Rotier perguntando, quando posso usar 40 ou 48? Quanto maior a cilindrada, maior tem que ser a carburação, não tem nada a ver. Pergunta interessante do Rotier. Bom, à medida que eu aumento a cilindrada do meu motor, eu preciso melhorar a admissão dele. Observem, ó, vou mostrar para vocês o tamanhozinho das borboletas de uma 48. Perto de um carburador 1100, deixa eu pegar o 1100 de volta aqui. Dá para comparar? Esse aqui é uma entrada para 4 cilindros. Aqui é uma entrada por cilindro. Só isso já é muito relevante. Então, à medida que o motor cresce a cilindrada, quanto mais você dá condições para ele aspirar, condições para ele respirar, você melhora o sistema de aproveitamento dele. Então, de alguma maneira, existe a possibilidade de eu colocar uma 48 no motor 1600? Existe. Os motores da Fórmula Fusca, eles utilizavam até IDA nos 1600. Existe a condição para isso. Porém, eu ganho em algum ponto e perco em outro. Por que a injeção substitui o carburador? Porque, de alguma maneira, ele não tem a flexibilidade de sair de um ponto a outro como a injeção tem. Porém, para o uso, para a rotina de rua, isso que ele tem é melhor do que qualquer outra coisa. Em relação a carburadores, as Weber são melhor do que qualquer outra coisa. Por que o pessoal sempre condena, por que o pessoal sempre critica e mistifica esses carburadores? Porque o acerto deles depende da sua capacidade de interpretação do motor. Depende da sua capacidade de dimensionamento. Toda a produção, todo o roteiro do motor, ele deve seguir uma linha para que no final, quando você adicionar isso aqui, você consiga abstrair o máximo desse motor. Então, se você erra na taxa, se você erra no dimensionamento das válvulas, se você erra no dimensionamento do comando, se você erra nas folgas, aonde que isso aqui vai ser um problema? Justamente no acerto. Você vai montar isso aqui e vai ter dor de cabeça e vai sofrer. Então, a esmagadora maioria de quem condena esses carburadores não consegue se ater aos problemas, aos maiores pormenores da montagem do motor. Então, dificilmente você pode questionar algo que montou Ferrari, algo que montou Porsche. Você vai me desculpar, mas isso aqui ocupou posições muito relevantes dentro do cenário automotivo para não funcionar que presta no motor de Fusca. Pelo amor de Deus, não me falam uma besteira dessa. Eu fico revoltado com isso, porque são pessoas que adquiriram as suas crenças com base em frustrações e situações que elas não conseguiram resolver, e é muito mais fácil pôr a culpa onde? Na peça, do que assumir, bater no peito e falar, eu não dou conta de acertar isso aí, eu não sei o que tem que ser feito para isso aí funcionar que presta. Mas tem uma série de outras questões aí. Ó, mais uma vez, vou falar. O grande Rocket Performance aqui, ó, Weber 44 Central, motor 1800, comando W110. É opinião minha. Eu não uso Weber Central. Essa opinião, eu adquiri ela com algumas pessoas do universo Volkswagen nos Estados Unidos. Eu passei uma temporada com o pessoal da Powerhouse, alguns aqui devem conhecer. E a gente, há mais de 10 anos nós somos parceiros, a gente sempre dividiu informações, eu muito mais a aprender com eles do que eles comigo, mas uma coisa que eles abominam lá é o uso de uma Weber Central. Por quê? Por que razão? Porque ela não foi feita para isso. Esse é um ponto. Ela funciona? Ela funciona. De alguma maneira você pode colocar ela para funcionar. Só que na minha opinião, se você bota 2 cilindros para absorver um corpo da Weber, você de alguma maneira está fazendo algo para diminuir a capacidade dela. Então, existem N condições de funcionamento. Eu sempre ressalto isso. N condições de funcionamento. Agora, você quer qual? Você quer a melhor, a intermediária ou a que não funciona? A escolha é sua. É uma das razões pelas quais eu não uso. Porque nada se compara a ter 2 corpos, um atendendo cada cilindro. Nada se compara. Ah, porque é mais barato, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo, porque é estético. Fique à vontade.
o direito é seu de usar, mas eu sempre bato na tecla que para se ter o melhor resultado, sempre 2 corpos. Um cilindro, um corpo por cilindro, fazendo a admissão do seu motor, você vai ter um resultado realmente relevante, um resultado significativo. Então, tenha isso em mente, porque é importante. Bom, o que a galera tá perguntando aí? Vamos ter curso de acerto de Weber? Bom, existem muitos projetos futuros que eu quero dividir com vocês. Com certeza, em algum momento, a gente vai ter um espaço para isso e eu quero debater. É muito importante para se fazer esse tipo de trabalho, conhecimento técnico sobre todos os outros modelos. Por que eu nunca ignorei isso? Por que hoje a gente trabalha com um Solex 26 no motor 1100? Porque é através desse princípio básico, dessa coisa bem precária, que eu dimensiono o que isso aqui tem de potencial, o que isso aqui tem de capacidade. Muita gente quer pular etapa, quer ignorar as coisas e, porque eu quero mexer com injeção, porque eu quero... Até para modelar um sistema de injeção, é preciso que você conheça bem um carburador. Porque a injeção foi baseada no carburador. Muitos aqui acreditam que ela brotou do nada, mas não. A razão do sistema injetado ter ocupado o lugar do carburador é porque ele foi modelado e melhorado. Então, de alguma maneira, se eu sei interpretar a funcionalidade de um carburador, eu sei entrar num sistema de injeção e realmente conseguir resultado com ele. Ó, o grande Nixon aí, ó. Gostaria de saber sua opinião, caso não tenha falado, acerca do trabalho em carburadores. Exemplos, Terminator. Esse trabalho específico em carburadores, ele vem de pessoas que tiveram resultados. Nós temos diversos preparadores americanos que pegaram os seus carburadores e desenvolveram técnicas, desenvolveram acessórios para melhorá-los. Mas não é assim, eu acho que melhorei. Não é assim. Eu monto o kit que eu desenvolvi e coloco no motor e ponho no dinamômetro. Se de alguma maneira eu tenho esse resultado, é muito importante você testemunhar isso, você ir lá e testar, para que isso realmente possa ser algo relevante. Então, prestem muito bem atenção nesses kits, naquilo que é vendido por aí. Bom, vou passar algumas perguntas que o pessoal reportou aqui, ó. Leonel, o que você acha das Solex 40 que saíram nos kits Puma? Precisa falar mesmo o que eu acho da Solex 40? Outro carburador que eu acho que infelizmente ele foi um fracasso. Muita gente fala, não, funcionava muito bem, era um carburador maravilhoso. Meu amigo, se você não tinha nada, qualquer coisa que te dê é significante. Então... isso de alguma maneira não é significativo. Dá uma olhada no portão. Então, de alguma maneira, eu não instalo e nem recomendo os Solex 40, porque são carburadores que, pelo amor de Deus, funcionam. Falo para todo mundo, é óbvio que funciona. Se você for lá e montar, funciona. Qual o problema do motor a ar? Ele funciona com quase tudo. Então, de alguma maneira, se você monta e funciona, você acha que aquilo é resultado. Agora, desde que você nunca tenha tido nada melhor que isso. Depois que você tem, esquece. É difícil. Vamos ver aqui mais alguma perguntinha. Ó, o Leonel perguntou, vou colocar aí, essa eu vou responder rápida. Como identificar o lado correto do carburador Solex 32? Como eu disse, um deles tem a marcação 2 no final e o outro 3. Então, um é 2 e o outro 3. Eles correspondem à marcação do carburador. Grande Marçal. Interruptor de marcha lenta, qual melhor, elétrico ou mecânico? Bom, isso é muito importante. A Volkswagen, quando ela criou os carburadores Solex 30, ela desenvolveu uma válvula para obstruir a marcha lenta. Por que razão?
Porque com os carburadores, com a válvula mecânica, ó, essa aqui é uma válvula mecânica. Essa esfera, esse sistema de válvula, ele infelizmente, ele deixa o combustível passar quando a pressão na cuba, como nós já conhecemos, isso é muito técnico, mas eu vou tentar ser prático. A bomba de combustível trabalha pressurizando. Quando você para o motor e ela pressuriza, o combustível vai vir para dentro do carburador. Quando ele pressuriza a cuba, de alguma maneira, esse combustível tende a sair. O que ele faz? Ele vai, através da válvula de marcha lenta, e desce afogando o carro. Quantas vezes você foi dar a partida no seu carro, você parou ele, depois foi sair no carro e deu a partida e o carro não pegava. O carro demorava a pegar. Por que razão? Porque afogava. Então a Volkswagen foi e criou uma válvula elétrica. Uma válvula de marcha lenta que vai naquele lugar e ela é uma válvula elétrica. Então essa válvula elétrica, ela fazia o corte. Quando você desligava a chave, ela cortava, ela acionava uma haste e essa haste entrava dentro do giclê e fechava ele. Ela mantinha o giclê fechado. Então, com o giclê fechado, o carburador não criava esse tipo de situação de afogar o motor. Então, a válvula elétrica, ela é uma evolução, ela é muito funcional. Qual o problema dela? Ela é um sistema muito precário. É um sistema que funcionava de forma precária. Com o passar do tempo, ela emperrava. Tinha horas que ela travava, tinha horas que ela travava fechada. Aí quando você dava a partida e saía, o que acontecia com o seu carro? Ele apagava. Você saía para andar durante o funcionamento e o carro começava a apagar. Aí de repente você desligava, ligava de novo e andava, passava um pouquinho, voltava a funcionar. Então ela criou diversos problemas por questão de ser uma válvula mista, parte mecânica e parte elétrica. Então, de alguma maneira, ela foi uma melhoria. Eu recomendo a instalação dela? Recomendo. Se você tiver a oportunidade de comprar uma válvula nova e instalar, você vai ver que ela tem relevantes benefícios. E, de alguma maneira, ela funcionando corretamente, ela vai te trazer resultado, ela vai te dar tranquilidade. Porém, se tiver inconvenientes, se lembrem dessa história, infelizmente. Ó, mais uma perguntinha. O carburador de Venturi variável é realmente bom no Fusca? Bom, eu já acompanhei algumas questões em relação a esse tipo de carburador. Ele é um carburador que envolve uma tecnologia que foi criada pelos ingleses. Os motores ingleses utilizavam Venturi variável. Então, era uma modalidade de carburador que tinha um princípio de funcionamento diferente. Relevante, significativamente relevante. Mais problemático, significativamente mais problemático. Os carros ingleses não ocuparam o mercado mundial por uma das razões serem essas, desses carburadores terem essa dificuldade de funcionamento, de manutenção, eles são bem particulares. Então, assim, eu dou a credibilidade para eles e acredito que são realmente bons carburadores, mas eles precisam ter uma série de critérios e de questões para se utilizar. E dentro da funcionalidade, dentro daquilo que você realmente hoje acaba tendo de opção para o seu motor, eu acredito até que eles não sejam realmente a melhor opção. São bons, mas existem opções hoje que realmente prezam pela resistência, pela durabilidade, que dão melhores resultados. Então, essa é a minha opinião. Já ouvi até situações, recentemente vi em alguns vídeos, carros que pegaram fogo por conta do uso deles, tiveram problemas de calço hidráulico, algumas questões relacionadas a isso. Não sei precisar se realmente as razões foram essas, mas eu vi relatos de que esses eram os problemas. Pergunta do nosso amigo Rodrigo: a dupla carburação para os 1300 tem ganho considerável? Cara, eu nas minhas aventuras em 2006, 2007, eu montei um motor 1500, como eu disse, eu era um apaixonado por motor a álcool, um motor 1500 a álcool,
com dupla carburação. As entradas, os cabeçotes simples, eu tinha consegui os coletores, então nós montamos um motor dupla carburação a álcool na época. E funcionava muito bem, era um motor que realmente ele tinha uma resposta significativamente melhor do que um carburador. Não é à toa que a Volkswagen, não sei se todos sabem, lançou de fábrica um motor 1300 dupla carburação, justamente por essa questão. Então, ela já sabendo dessa eficiência, ela criou essa alternativa para os motores dela. Você gosta mais de bomba elétrica ou mecânica, Carlinhos? Em todos os nossos projetos de motores Weber, eu só utilizo bomba elétrica. Eu não utilizo bomba mecânica. E no que é possível utilizar a elétrica, eu utilizo. Dificilmente eu utilizo as bombas mecânicas pela fragilidade, pela dificuldade de precisão que elas possuem. E isso é relevante. Nós já retratamos isso na outra live. É muito relevante a capacidade que o carburador tem de receber esse combustível. A altura da cuba, ela é determinante no funcionamento. Então, se de alguma maneira você não consegue ter isso com precisão, esquece. Seu carro não vai funcionar na mesma eficiência, na mesma capacidade. Então, eu prezo pelas bombas elétricas. Grande Rocket. Weber réplica compensa o investimento? Para mim, só a Zemp. Eu não me aventuro em outros carburadores, porque de alguma maneira não é barato. Carburadores usados no Brasil, evitem. Infelizmente, os carburadores usados no Brasil, eles são... Imagina um cara que não sabe mexer numa Weber na década de 80 e 90. O que ele vai fazer com ela? Imagina só você o que ele vai fazer com ela. Ele vai estuprar ela a vida inteira. Aí vem você procurando um carburador barato e compra. Compra porque acha que não, o preço tá legal, é uma Weber, tá tudo bem. Não tá tudo bem, tô te explicando que não tá tudo bem. Eu já tive o desprazer, num passado um pouco distante, de comprar isso e jogar no lixo, na sucata. Depois de tanta fuçação no carburador, eu vi que ela não tinha mais saída e deixei ela descansar em paz, infelizmente. Motor a gasolina ou a álcool? A gasolina. O nosso princípio é uso, nosso princípio é viagem, então sempre a gasolina. Vou responder mais uma perguntinha aqui e finalizar, que a galera nós já estamos indo para quase 2 horas de live, meu. Ó, você já viu o carburador 3D da Scala, que ela fez em impressora 3D? Eu vi recentemente, é uma alternativa futura, não tenho dúvidas. Resta saber se ele suporta as rotinas. O que para mim hoje é relevante para comprar, para adquirir? Aquilo que foi testado, aquilo que sistematicamente foi colocado em uso. Você adiciona isso no motor e anda 4 mil, 5 mil, 10 mil quilômetros. Depois de você submeter a esse uso intenso, aí você tem relevância para falar. A EMP recentemente pegou uma equipe de carros que fazem trilha nos Estados Unidos e colocou à disposição tudo aquilo que ela realmente desenvolve. E esses caras montaram os motores e saíram pelo deserto testando os carros. Imagina o quão a dificuldade, o quão submetido essas peças foram a diferentes rotinas, para que tudo isso seja realmente testado, para que eu possa oferecer algo que de alguma maneira eu te entregue com significância. Então é muito importante ter isso. Reconheço o trabalho deles, da Scala, é um trabalho muito bem feito, um trabalho que ficou realmente... É uma opção para o futuro, mas eu acho que tem que ser testado, tem que ser submetido a tudo aquilo que realmente é necessário para que você possa colocar em uso. Então, de alguma maneira, isso é importante. Ó, Carneiro perguntou aqui, cabeçote simples no 1600, seria possível colocar dupla? É possível colocar dupla. Qual o problema? Qual a razão de realmente eu não achar que é uma boa solução? A entrada simples ela é restritiva.
E o fato dela ter comunicação com os 2 cilindros é um problema maior ainda. Você perde em precisão, você perde... no momento que um cilindro está fazendo a admissão, o outro está fechado. E aí você fica canalizando esse combustível, dividindo ele com as entradas. Você não tem uma harmonia na aspiração como é aqui. Aqui não. Aqui vai alimentar um lado e o coletor vai ser totalmente direcionado para isso. Então... acho mais relevante fazer isso. Boxer com supercharger no álcool ou na gasolina? Pergunta o Lucas. Pressurizou o ideal para nossa realidade. Não entendam isso como um universo generalizado. Para nossa realidade no Brasil, pressurizou o ideal é álcool. Porque o álcool ele tem mais octanagem, ele aguenta mais porrada. Diferente da gasolina. A nossa gasolina... tá vindo a gasolina nova aí. Vamos ver. Não sei, não posso dizer ainda. Bom, é isso, galera. Fico muito satisfeito de terem todos vocês aqui hoje, nessa noite com a gente. Espero que esse conteúdo possa ter, de alguma maneira, realmente ajudado todos vocês. Que, de alguma maneira, assim, vou falar de novo, comece a usar isso que nós falamos. Comece a testar isso de alguma maneira. Porque você... só faz tudo isso valer a pena testando, dando resultado. Se de alguma maneira você não muda aquilo que você tem hoje, nada disso faz sentido. Ficar aqui me ouvindo simplesmente para absorver tudo isso sem relevância, sem poder falar, eu testei, eu usei e isso funciona. Passe a utilizar isso, passe a ser resposta de tudo isso. Eu vou deixar uma foto minha. Quero que você entre lá, deixe seu comentário, vou deixar lá no feed, comente aquilo que você quiser, comente se achou bom, se achou ruim, fique à vontade, eu estou aqui realmente para de alguma maneira poder falar sobre tudo isso e que isso possa servir para mudar a nossa realidade. Todos nós precisamos dar resultado com esses carros, ter resultado, porque de alguma maneira é o que faz tudo isso valer a pena. Você comprou esse carro para poder usufruir ele, para poder viver momentos. E se isso hoje não está sendo possível, eu estou aqui justamente para poder ajudar. Agora faça uso disso. Da maneira que você puder, se planeje, se organize, mas faça uso disso. Beleza? Tá, nossa camiseta está disponível lá no site. Quero deixar um abraço para todos aqui. Vou deixar um cupom de desconto. Quem ficou até o final da live tem um cupom de desconto aqui. Carburador 15. Só entrar lá no nosso site, digitar o cupom Carburador 15, 15% de desconto na aquisição das nossas camisetas. Beleza? Vou deixar o link aí nos stores também, para quem quiser adquirir. É só entrar lá. E não esquece, entra lá e deixa seu comentário. Comenta lá que isso ajuda muito o nosso trabalho. Beleza, galera? Valeu mais uma vez aí. Brigadão, boa noite. E durante a semana eu vou lançando conteúdo aí, novas informações. Um abraço, obrigado. Vá cuidar do seu Volkswagen. Valeu!